tema da nossa conversa de hoje vai ser sobre seja humano, mas seja por inteiro. E antes de entrarmos nesse tema, eu trouxe para vocês um poema de um dos pseudônimos de Fernando Pessoa, que é Ricardo Reis. Um pequeno poema, mas que tem muito a ver com o nosso tema. Esse poema diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Ou seja, guardem sobretudo esse primeiro verso: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Isso tem muito a ver com o que vamos conversar hoje. Vamos lá para o nosso bate-papo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para várias situações que são muito óbvias para nós. É interessante porque uma ideia dentro de um contexto parece a coisa mais óbvia do mundo. Já em outro contexto, ela nos parece estranha e duvidosa. É essa, às vezes, uma falta de estabelecermos uma linha lógica entre todos os nossos raciocínios. Se tivéssemos essa linha lógica, muita coisa que nos parece duvidosa seria certamente verdadeira ou certamente falsa. Mas nós quase que obedecemos a diversas leis segundo o ambiente onde nos dedicamos a apreciar. Vejam apenas esses contextos para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O bom senso nos ensina que quando você faz uma dieta, você deve comer o mesmo que é prescrito na dieta. Esteja você em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar externo. Ou seja, não existe aquilo de agora eu estou trabalhando, dieta é só em casa. Não, uma dieta séria, ela é em todos os lugares ou não é em lugar nenhum. Não vai produzir efeito nenhum. Uma outra área. Em administração do tempo, que eu costumo dar essa aula, a gente diz que é necessário ter uma única agenda. Ah, mas eu às vezes tenho coisas para fazer no trabalho, tenho coisas para fazer na universidade, tenho coisas para fazer em casa. Sim, mas você é um só. Se você não organizar isso tudo dentro do seu tempo, que é um só, você vai se perder e não vai saber hierarquizar segundo todas as coisas que têm valor na sua vida. Ou seja, um mesmo critério, um mesmo ser humano, apesar dos ambientes variarem. Também é outra coisa óbvia, né? E medicina, se um médico te prescreve um medicamento, você sabe também que, ainda que você esteja viajando, esteja no exterior, você tem um mesmo horário para tomar esse medicamento, esteja onde estiver. Nada muda, essa rotina tem que ser respeitada em qualquer ambiente. Não existe um medicamento que esteja restrito a um ambiente da nossa vida. É para todos os campos da nossa vida, você deve lembrar dele e deve obedecer o seu ritmo. Uma questão de saúde. Que mais? Aí entrando no campo da religião. A nossa Bíblia cristã diz: não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. É evidente que fica um pouco complicado, não é? Porque se existem dois senhores, esses senhores têm as suas diferenças e cada um deve ter as suas prioridades que diferem de um para o outro. Ou seja, não servirás a dois senhores ao mesmo tempo significa um único referencial. Existe um ditado árabe que fala algo muito parecido. Não montarás em dois camelos ao mesmo tempo, que também é bem complicado. Olha, eu já tentei montar em um único camelo, te garanto que não é nada fácil. Montar em dois deve ser uma coisa de louco. Realmente impossível. Ou seja, esses preceitos que o bom senso nos ensina em relação a alguns setores da vida, e aí nos parece óbvio e até bobagem falar disso, em outros setores a gente esquece completamente. Vamos ver como é interessante isso? O nosso conceito de indivíduo, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o que quer que sejamos de fato estará conosco em todos os lugares, sem nos fragmentarmos pelo caminho. Ou seja, se você tem uma virtude, se você tem um comportamento que é consciente e que você escolheu ter, você vai usá-lo adaptando as condições do terreno, mas fiel aos mesmos princípios em todos os ambientes. É evidente, eu não deixo de ser o que sou para ir a lugar nenhum. Se eu sou justa, eu serei justa em todos os lugares.
Se eu sou paciente, serei em todos os lugares. Isso é bastante claro também. E deve ser honrado. Aí já existem algumas dúvidas. Nem todo mundo aplica os mesmos princípios em todos os lugares, mas deveria, porque a sua identidade é uma só. Para onde ele for, ele leva consigo a sua identidade, aquilo que a filosofia oriental chama do seu nome interno. E outra coisa que é importante que se entenda é que ainda que você tenha que se adaptar, adaptar-se não é mutilar-se. Eu tenho que me adaptar ao meu ambiente de trabalho. Tá, talvez você tenha uma linguagem mais formal do que aquela que você tem em casa ou com os amigos, mas a forma pode ser adaptável. O conteúdo ainda é você, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com as mesmas leis, com o mesmo código de ação, apenas embalado segundo um contexto diferente, como um bom automóvel que desenvolve uma boa velocidade numa estrada asfaltada. E numa estrada pedregosa de terra ele vai bem mais devagar, mas nenhuma situação nem outra faz com que ele se detenha. Isso é um bom motor de um bom automóvel. Ele continua sendo bom, ainda que a necessidade dele seja de rodar a 20 ou rodar a 80. Ele continua sendo fiel ao seu princípio de qualidade. Ou seja, adaptar não é mutilar-se. Eu não posso abrir mão de características profundas, princípios profundos meus para me adequar a nenhum cenário. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu colava um cartaz em Brasília, num mural de uma loja, e veio uma criança. Era um menininho que, pelo visto, tinha acabado de ser alfabetizado, devia ter terminado jardim de infância, primeira série, alguma coisa por aí. Ele soletrou aquela palavra que estava no meu cartaz, filosofia. Depois de terminar com aquela alegria toda, ele virou para mim e perguntou: tia, o que é filosofia? Confesso para vocês que isso para mim foi uma saia justa, porque tive que adequar esse conceito à linguagem de uma criança de 7 anos de idade. E esse dia para mim foi objeto de muita reflexão. Porque eu pensei, se eu só soubesse um conceito decorado de filosofia, eu não teria nada para entregar a esse menino. Porque eu não podia vir com um conceito pitagórico de amor à sabedoria que ele não ia entender. Se eu só tivesse a forma, se eu só tivesse a caixa e eu não tivesse o conteúdo, não conseguiria adaptar. Mas quando a gente tem o conteúdo, sabe o que é filosofia, adapta para uma criança de 7 anos, adapta para um ancião, adapta para um erudito ou para uma pessoa absolutamente desprovida de uma cultura escolar. É capaz de embalar, quem tem o produto, é capaz de embalar conforme o gosto do freguês. Isso tem muito a ver com a nossa própria vida. Eu tenho uma essência, eu tenho uma identidade, eu sou capaz de adaptá-la conforme as necessidades do meio. Mas em nenhum lugar eu deixo de ser eu mesmo. Percebem? Isso aí é algo muito interessante que vai somando para o ponto que eu quero levar vocês na nossa reflexão de hoje. O que somos é centro. Eu coloquei aqui uma fotografia que é de uma cidade do interior, o centro de uma cidade do interior. Você vai perceber que quando se quer criar uma cidade, quando chegam ali aqueles bandeirantes que vão criar uma cidade, a primeira coisa que eles fazem, pelo menos no mundo ocidental, embora no Oriente seja uma versão da mesma coisa, cravam uma cruz, rezam a primeira missa. Naquele local vai ser construída a igreja matriz, a praça da matriz, e toda a cidade irradia a partir dali. A cidade vai para todos os lados, desenvolve diversos papéis, mas esse centro, esse coração, é sempre a referência de identidade dessa cidade. Nasceu daqui e sempre volta aqui quando quer relembrar a sua criação, quando quer festejar coisas importantes. Esse é o coração, de onde irradia toda a vida. Isso é assim em todos os lugares, tanto no macro quanto no micro. O nosso ninho de galáxias tem um centro. A nossa galáxia tem um centro, nosso sistema solar tem um centro, uma célula, um átomo, uma molécula, tudo tem um centro. A vida irradia a partir de um centro e não pode perder o contato com esse centro, porque senão perde a sua identidade. Assim somos nós. Existe um centro em nós de identidade, que é aquilo que a nossa consciência já iluminou da nossa natureza humana, aquilo que eu já conheço da minha natureza humana, ou seja, todos os princípios, todos os valores, o pouco de sabedoria que eu já conquistei. Isso é o meu centro. Portanto, toda a minha vida é iluminada por esse centro.
Daí que esse centro se adapta às condições da periferia, mas nunca mutila a si próprio, nunca deixa de ser o que ele é. Portanto, se uma cidade passa por uma grande crise e alguns bairros mais afastados começam a ser desabitados, ela começa a ter essas adaptações às circunstâncias pela periferia. O centro, em geral, continua o mesmo, o mais preservado possível, apesar de todas as crises. Isso é um princípio que acontece fora e também deve acontecer dentro. O nosso centro, a nossa identidade, deve estar presente em qualquer circunstância, sempre a mesma, apenas adaptada às condições do terreno. Bom, mas onde a Lúcia está querendo chegar com tudo isso? Já já chegamos lá. Bom, essas coisas parecem óbvias? Nem tanto. Aliás, eu vou dizer para vocês, o nosso momento histórico é um dos momentos em que o óbvio é mais questionado. Depois de 31 anos em Nova Acrópole, dando aulas de filosofia, eu desisti de dizer, não vou explicar isso porque é óbvio, porque o nosso é o momento de questionar as bases lógicas da vida humana, do pensamento humano, dos princípios humanos. Tudo tem que ser explicado de novo. Portanto, todos esses princípios que eu expliquei para vocês até agora, que não passa de um só, é a coerência em todos os espaços de uma mesma ideia, de um mesmo princípio, estamos falando da coerência, isso é muito questionado hoje em dia. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da disputa que existe no campo da educação a respeito de quem vai educar a bendita criança. Existe um livro escrito, inclusive, por um educador de São Paulo, chamado Dante Donatelli, que se chama Quem me educa? Ele fala dessa disputa e ele diz, bom, isso é cômico, e eu concordo com ele, é cômico. Porque se você se dispõe a educar alguém, e você é um pai, por exemplo, você só educa da cerquinha da sua casa para dentro, ou seja, os seus filhos. Quando você sai da cerquinha, as crianças com que você cruza na rua, os seres humanos em geral que você cruza no transporte, no seu trabalho, você não tem nenhuma preocupação de educador. Ali você não tem que dar exemplo de nada, ali você não tem que influenciar para o bem a ninguém. Que tipo de educador é esse? Educador de cerquinha? Da cerquinha para cá eu sou responsável com os meus princípios e dou exemplo. Da cerquinha para lá eu faço qualquer coisa. Isso é um educador para inglês ver, isso não tem consistência, não tem um centro que controle a sua ação e coordene a sua ação em todos os lugares. É virtude de cerquinha. Eu tenho falado muito sobre isso hoje em dia. Ou seja, quem educa a criança é todo mundo. Porque se o pai educa em casa e esse pai é professor, ele educa como professor, educa como pai, educa quando está no transporte público. O pipoqueiro da esquina, que também é um pai, também educa como pipoqueiro. Ou então ninguém educa em lugar nenhum. Porque dificilmente uma pessoa vai ser apenas pai. Ele é pai e mais outras coisas. Que virtude é essa que funciona num ambiente e em outro não? Isso não é verdadeiramente uma virtude. É uma fachada. É uma virtude para inglês ver. E diante de uma criança, de um adolescente, que são tão intuitivos que praticamente passam por cima das fachadas. Eu já dei aula para adolescentes de filosofia durante muitos anos e sei como isso é. Eles estão trabalhando ainda muito no campo emotivo, do campo emocional, portanto eles passam por cima da tua fachada e veem o que você é. Observem os sinais da tua ação, observam o teu comportamento, você está inteiro diante deles. Eles não estão tão ligados apenas ao que você diz, mas ao que você é por inteiro. Portanto, você não será educador em lugar nenhum, se não for em todos os lugares. E por aí vai em outras virtudes, ética também. As empresas, as instituições estão cheias de códigos de éticas que você olha para ver os itens, é para ser ali dentro. Para eles não importa o que esse homem faz da porta para fora. Se ele é um péssimo pai, se ele é um péssimo cidadão. Obviamente ele não vai ter essa ética em lugar nenhum, porque a ética ou está em todos os lugares onde a tua consciência está presente e desperta, ou ela não está em lugar nenhum. Não existe ética de cerquinha. Não existe justiça de cerquinha, honestidade, fraternidade de cerquinha. Ou seja, eu sou fraterno quando a campanha que eu estou fazendo vai sair na internet ou vai sair na TV. Quando eu passo pela rua e tem uma pessoa necessitada, eu a ignoro. Quando tem um animal sofrido, eu ignoro. Ou seja, nesse momento ninguém está me filmando, portanto não me interessa a dor do outro. Ou seja, quantas virtudes de cerquinha praticamos nos dias atuais? O que elas são? Nada. Elas são marketing pessoal. Elas atendem a interesses e não a verdadeira fraternidade. Isso não é fraternidade. Ou somos fraternos além e aquém de todas as cerquinhas, ou essa virtude não é real.
A nossa vida é assim, ela busca atingir um mesmo nível. É como a água que busca nivelar-se no mesmo plano, numa mesma altura. As virtudes ou estão em todos os lugares ou não estão em lugar nenhum. Esse é o princípio da coerência, da integridade. Fundamentalmente, ele se apoia sobre essa falta de limites. O limite é nossa vida como um todo e talvez até, quem sabe, depois dela. Há filosofias orientais, por exemplo, que dizem que uma verdadeira virtude nem a morte é capaz de tirar de nós. É algo muito legítimo e está conosco em todos os lugares. Agora, e nós, na nossa prática como filósofos, será que pensamos assim também? Será que nós obedecemos esse princípio da coerência, da integridade, da nossa presença consciente, humana, ser eficaz em todos os campos e não só da cerquinha para cá? É esse exatamente o ponto que eu gostaria de questionar com vocês hoje. Será que temos essa consciência, embora a filosofia constantemente nos fale sobre ela? Às vezes, nas entrelinhas da nossa desatenção, naqueles momentos onde soltamos palavras que depois nem lembramos delas, às vezes deixamos rastros de coisas que denotam que a nossa compreensão da vida ainda não está muito sólida nem muito completa. Por exemplo, vejam esses rastros. A filosofia tira tempo da minha vida pessoal, familiar, a minha vida profissional ou da minha vida estudantil. Eu não posso me dedicar muito a essas coisas porque eu faço filosofia. Curioso, né? Ou seja, a filosofia, então, se ela está te tirando tempo nesses lugares, onde a filosofia é boa? Só na escola de filosofia? Bom, como assim? Então ela não é eficaz em lugar nenhum. Porque se você a compreende, se você a assume como uma possibilidade de interagir com o mundo mais eficaz do que aquela que você tinha antes, por que a cerquinha? Por que, num determinado momento, duvidarmos de que a filosofia que nos é dada, que é um patrimônio, ela seja má em algum contexto? Vocês percebem que isso é basicamente incoerente? Isso fere o princípio fundamental da integridade? Mas às vezes, nas brechas da inconsciência, pensamos assim. Vamos dar uma analisada? Eu sempre brinco com os meus alunos quando eles me dizem, várias vezes já me perguntaram, por que eu acredito em determinadas coisas, mas na hora que eu vou agir eu faço outras? Eu costumo dizer que a gente tem um caixa 2 mental. Você sabe o que é o caixa 2 mental? Um é aquelas ideias que você acredita como nobres, boas e justas, mas você acredita num campo um pouco teórico. Quando a vida te aperta, quando as circunstâncias te apertam, você puxa o caixa 2, que é aquilo que você acredita de verdade. Imagine a seguinte situação, você está num trânsito. Platão dizia que a coragem é manter o domínio da razão em situações limites. Ou seja, um trânsito apertado e você com o horário apertado, isso é uma situação limite, uma situação que te tensiona. Manter o domínio da razão. Aí você, ainda que se lembre desse princípio platônico, o que é que você diz a si mesmo? Esse negócio de Platão não vale nessa situação. No tempo de Platão não tinha engarrafamento. Portanto, ele não sabe. Nesse contexto tem que ser do meu jeito. Aí você puxa o caixa 2, que é o seu jeito. O que o seu jeito faz? Buzina, briga com a pessoa que está na frente, dá uma fechada, ameaça provocar um acidente, fere, ofende, fica nervoso e chega no seu compromisso ainda assim atrasado e totalmente estressado. Sabe o que significa isso? Significa que você está com uma incoerência básica e talvez inconsciente dela. Tem que haver um momento onde você sente com você mesmo e puxa esse caixa 2 para uma conversa e diga: olha, rapaz, você está errado. O seu jeito é uma droga. Do jeito de Platão teria sido muito melhor. Platão não viveu o trânsito, mas ele viveu muito profundamente a natureza humana. Portanto, dá para adaptar para qualquer contexto. Se eu tivesse seguido o conselho dele, a vida seria muito melhor e eu teria saído muito melhor dessa. Portanto, rapaz, é uma conversa fiada você. Não dou mais crédito àquilo que você tem para me dizer. Vocês entendem isso? A gente tem que ir demitindo o caixa 2, tirando ele do caminho. Que são aquelas crenças que na hora que a vida nos aperta, é a ela que recorremos. Então todos os ensinamentos que recebemos ficam teóricos. E aqui o que nós vamos ter é basicamente uma análise disso. Quando você me diz que a filosofia me atrapalha num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, num ambiente de pessoal, familiar ou num ambiente estudantil,
Em qualquer desses três mundos, por que é que ela te atrapalha? Ela te atrapalha de fato? Vamos dar uma olhada. O que ela diria para você fazer nesses momentos? Será que não é melhor do que aquilo que você faz sem ela? Vamos puxar esse caixa 2 para uma discussão à luz do dia e ver se ele tem alguma razão? O que você necessita para ser um bom familiar? Vamos considerar alguns fatores? Eu elenquei alguns fatores, talvez você pense em alguns outros, mas vamos começar por esses que eu acho que está de bom tamanho. O que você necessita para ser um bom familiar em seus múltiplos papéis, ou seja, no papel de pai, no papel de filho, de irmão, de esposo, esposa, seja lá o que for. Em primeiro lugar, paciência. Obviamente, a convivência exige paciência, exige autocontrole, exige que você saiba sair um pouco das suas convicções fechadas e ouvir o outro, entender o processo do outro, enfim. A convivência se apoia muito em paciência. E no campo familiar mais ainda, porque a gente tende a colocar uma informalidade nesse campo, que às vezes é excessiva. Uma informalidade onde aceitamos soltar os nossos bichos, quando os nossos bichos nunca deveriam ser soltos. Os nossos bichos, que são os nossos instintos, as nossas compulsões, isso deveria estar sempre sob o nosso controle consciente. Não é porque as pessoas são mais íntimas tuas que você pode soltar os bichos em cima dela. Isso é um absurdo. E às vezes vamos perceber o engano desse conceito quando perdemos essas pessoas. E dizemos, nossa, como eu fiz coisas que eu jamais deveria ter feito com alguém que amava tanto. Ou seja, nesse momento familiar há que ter paciência. A filosofia ajuda nisso? Eu trouxe para você alguns princípios aqui, para que vocês reflitam, alguns de Epíteto, prioritariamente de Epíteto na Arte de Viver, mas alguns também de outros filósofos. Epíteto diz: a vida interior depende de nós, as coisas externas não. Por isso, tentar controlá-la gera frustração, ansiedade e tendência à crítica. Há que ter calma e autocontrole. Ou seja, tentar controlar coisas externas, ao invés de apreciá-las, aprender delas, saber lidar com elas a partir do seu próprio ponto de vista, é um ponto de confronto que não vai cessar nunca. E você acaba ferindo as pessoas. E nenhum dos dois cresce nessa convivência, que é a função prioritária da convivência, um apar a aresta dos outros. Mas para isso é preciso que ambos tenham a paciência e o autocontrole necessário para aprender com o outro, ensinar daquilo que ele sabe e ir fazendo uma síntese progressiva, respeitando um ao outro. Não é só Epíteto, você vai aprender isso dentro do curso de filosofia inúmeras vezes pela boca de vários grandes filósofos. Ou seja, a filosofia ajuda nesse ponto. Que mais? Não se achar dono da verdade. Vem mais uma vez o nosso amigo Epíteto e diz: renuncia à vaidade. Deve-se saber que não se sabe. Contemplar o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. Arrogância é máscara da covardia. Ou seja, não se achar dono da verdade significa, eu vejo sob um ponto de vista que não é absolutamente verdadeiro nem o do outro, mas com certeza o meu ponto de vista tem algo de verdadeiro, e o dele também. E se nos colocamos com esse ânimo de aprendizes querendo crescer, vamos sim ser capazes de trocar aquilo que temos de melhor e realizar uma síntese em que ambos crescemos. As diferenças não opõem necessariamente. Em muitos casos, as diferenças complementam. Se houver essa certeza, eu não sou o dono da verdade. E é uma das coisas que mais se trabalha, Platão fala demais disso, Sócrates falava, o só sei que nada sei, ou seja, a filosofia está constantemente refletindo sobre esse ponto, ou seja, aqui ela também é útil. O que mais? Ser fator de soma. Eu não esqueço aí a frase do grande Cícero, filósofo e orador romano, que dizia: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Perceba isso, o tempo todo olhar as pessoas à sua volta e pensar: o fato de eu estar na vida delas faz com que elas cresçam como ser humano? Ou eu estou cortando as asas das pessoas à minha volta? Porque conviver com uma pessoa que te corta as asas pela vida fora, num determinado momento você pode olhar para ela e dizer: seria melhor que eu jamais tivesse te conhecido. Ou seja, podemos ser fator de subtração na vida das pessoas. Que aqui Epíteto também vai dizer:
Cuide de teus pensamentos, palavras e ações para que despertem o melhor nas pessoas à tua volta. Ou seja, pensa o tempo todo em ser fator de soma. Preocupa-te com isso. A tua vida tem valor não apenas para você, mas para todos os demais, todos aqueles a quem ela toca. Já já nós vamos ver o conceito de felicidade, de epíteto, que tem muito a ver com isso. Tua vida tem valor para você mesmo e para todos aqueles a quem você toca. Ou seja, também aí a filosofia tem muito a dizer. E não apenas teoria, prática. Esses homens viveram assim, esses homens foram assim. É um depoimento de vida e não apenas uma frase intelectual empolada. Que mais? Manter conversações de bom nível. Esse relaxamento e essa informalidade demais, às vezes faz com que a gente deixe a nossa consciência cair demais dentro de um ambiente familiar. Ou seja, acaba que essa nossa concessão, uma excessiva informalidade, faz com que a gente baixe a consciência do grupo todo. Por não saber muito bem controlar as suas conversações, saber o que é válido e digno de dizer para o outro. Nesse momento também Epíteto vem com uma frase linda, vejam só. Fale apenas com boa finalidade. Não despeje fluxo mental sobre os demais. Frivolidades, intimidades expostas, críticas, vulgaridades. Você se torna aquilo a que dá atenção. Procure qualificar conversas ou manter-se calado. Você se torna aquilo a que dá atenção. Lembra muito a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. O rastro que você deixa diz muito de você, e o seu rastro é pensamento, palavra e ação. Ou seja, cuida das palavras grosseiras, vulgares, do humor de mau gosto, das intimidades expostas, não fira as pessoas que convivem com você em família. Cuidado com essa ideia de que aqui posso tudo. Não pode. São as pessoas que você mais ama, portanto aqui você deve o melhor e não pode tudo. Isso também é um ensinamento constante da filosofia. Eu fico olhando o mundo atual e fico pensando onde aprenderíamos isso tão necessário para a nossa vida familiar se não fosse através da filosofia. Eu entrei bastante jovem em Nova Acrópole, eu tinha 24 anos, mas vou te dizer, nada dessas coisas eu sabia. Absolutamente nada. Onde na sociedade atual ensina-se essas coisas para os seres humanos? É sempre uma coerção segundo certos dogmas, por medo, por desejo, essa convicção interna de que princípios são aquilo que a gente tem de mais precioso, são a joia da nossa vida. Onde a gente aprende isso? Ou seja, mais uma vez, ponto para a filosofia, ela te ensina também isso. Ser colaborativo em tarefas e finanças, ou seja, ser corresponsável, assim como cada célula do nosso corpo é corresponsável pela vida do todo. E quando uma célula parte para uma carreira solo um pouco estranha, ela pode comprometer a vida do corpo como um todo. Aqui eu trouxe para vocês uma frase de Santo Agostinho, que é muito bonita. É um preceito, um conselho. Ele diz: se precisares de uma mão, recorda-te sempre que eu tenho duas para te oferecer. Ou seja, o princípio da colaboração como uma das coisas que definem o caráter de um verdadeiro ser humano, que está sempre predisposto a, no limite dos seus princípios, no limite dos seus valores, agregar valor à vida do outro. Não é ajudar em qualquer coisa, porque ajudar em certas coisas significa cumplicidade em vícios. Mas para crescer, conte sempre comigo. Aliás, eu uso muito essa frase quando eu digo a respeito do que os pais deveriam dizer aos seus filhos, crianças, adolescentes, jovens. Para subir, conte sempre comigo. Para descer, desça sozinho. E isso é uma atitude de amor. Ser cúmplice nas debilidades é puro egoísmo, é demagogia, é querer ser amado a qualquer preço. Então essa generosidade, essa colaboração em tudo aquilo que é válido, o trabalhar junto, o caminhar junto, isso também é algo que é extremamente necessário na nossa vida familiar. Mais um ponto para a filosofia, ela também nos ensina demais isso. Ela não só nos ensina como praticamos isso dentro dos nossos espaços. É um laboratório, ali nós ensaiamos todas essas coisas. Laboratório, talvez alguns de vocês saibam, vem de labor e oratio, trabalho e oração. Ou seja, é um espaço como que redimido da banalidade, um espaço que tem um caráter de sagrado, onde ali damos o nosso melhor, não apenas para ficar ali, mas para ser estendido para toda a nossa vida.
Ser solidário e empático com as dores alheias dentro de uma vida familiar, isso é fundamental. As pessoas têm os seus ciclos. Ah, mas ele é muito fraquinho, isso é uma debilidade, isso é uma besteira. Olha, lembra Confúcio que diz: se perdeste uma perna, não desmereças a dor do teu companheiro que chora por ter uma ferida numa unha. Ou seja, uma ferida numa unha, para ele dói muito, dentro do contexto de vida dele, dentro daquele momento, é uma fragilidade. Não que você vá superestimar os males do outro, mas vai ser solidário e vai ajudá-lo, sim, a expandir aquele painel, para que ele mesmo se aperceba que aquilo não é tão significativo, mas nunca humilhando nem menosprezando a dor do outro. Ou seja, mais uma vez, o nosso amigo Epíteto tem aqui uma frase belíssima também. Tente entender as razões do outro e tente perdoá-lo. Perdoar aos outros e a si mesmo concede-nos serenidade. Todo avanço é gradual. Ou seja, aceitar o degrau em que o outro está, ser compreensivo em relação àquele pequeno fato que para você pode parecer pequeno, mas que naquele patamar que aquela pessoa está é enorme. Não queira fazer comparações impróprias. Não quer dizer que porque você superou esse patamar de dor, você é superior a essa pessoa. A natureza humana é um mistério. De repente ali ela sintetiza uma experiência e passa por você feito um avião a jato. Não subestime o ser humano, não rotule o ser humano. Mas seja capaz de compreendê-lo e ajudá-lo a subir um passo, sair daquele contexto, sair daquele cenário. E isso é muito familiar? Isso é muito necessário com as pessoas que estão à nossa volta? Muito. Isso é um elemento fundamental para que a vida em família dê certo. A filosofia te ensina isso? Demais. Ensina teoricamente e ensina praticamente. Porque todas as vezes que você chegar entre nós, vai ser tratado dessa forma. E buscamos colocar isso em prática. Temos ânimo de aperfeiçoamento, não perfeição, mas não desistimos de lutar por essa conduta. Acreditamos nela e buscamos honrá-la com a prática. O que você precisa para ser um bom profissional? Talvez alguns de vocês saibam disso até melhor do que eu, mas vamos ver os itens que eu separei para isso? Abolir a competitividade e pensar como equipe. Hoje é uma coisa dentro do mercado de trabalho que é considerado um valor enorme, saber trabalhar em equipe. Sabe por quê? Todo mundo quer competir com todo mundo e ser o maioral. Hoje é difícil, já ouvi um músico me falando uma vez que hoje é difícil fazer um coral, porque as pessoas não querem que a sua voz individual desapareça dentro do todo, querem cantar mais alto, querem aparecer. Ou seja, hoje existe uma mentalidade dentro da sociedade que o êxito é sempre construído sobre o fracasso de alguém. Você não pode trabalhar em equipe, você tem que se destacar dentro da equipe. Você tem que chegar em primeiro lugar e ter todos os demais derrotados. Não tem sentido, não tem nenhum sabor se todo mundo chega em primeiro lugar. Nós não fomos ensinados a ganhar junto, fomos ensinados a ganhar sobre. O sucesso, o destaque, significa que você subiu e um monte de gente ficou lá embaixo morrendo de inveja de você. E as pessoas desejam isso e são educadas para isso desde a mais tenra infância. Então, trabalhar em equipe hoje não é sem razão, que é algo muito complicado. O que a filosofia fala sobre isso? Lá vem o nosso amigo Epíteto na Arte de Viver, que diz o seguinte: livre seu coração da ambição e do medo, e não ambicione ser outra coisa senão o melhor de si mesmo. Ou seja, pare de competir com os outros. Se você quer competir, tente ser melhor do que você mesmo ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Compare-se apenas consigo mesmo. E assim mesmo não se cobre com tanta rudeza, mas perceba se pequenos passos estão sendo dados. E existe um sutra indiano, que é o Mahaprajna Paramita, que eu acho muito bonito, que ele diz: ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Ou seja, é um preceito moral de caráter divino que diz: vão até a realização última, mas olha, não vão sozinhos, ide juntos. Para esses seres divinos não interessa um homem que dispare na frente. Interessa aquele que é capaz de caminhar com todos os demais. E isso é filosofia. É um aprendizado que hoje no mercado tem um valor enorme e a filosofia te ensina para isso. Portanto, hoje inclusive estão sendo lançados cursos para isso, né, chamadas soft skills, para ajudar a desenvolver virtudes dentro de uma empresa. Mais uma vez, cerquinha.
São virtudes feitas para você ter só dentro da empresa. Não acredito que funcionem. Ou você muda toda a sua vida, ou você ilumina toda a sua vida, ou não vai dar certo. Vai ser uma máscara. Vai ser uma virtude para inglês ver. Que mais? Saber liderar. Isso também, nossa, quanto curso de liderança existe por aí. É uma coisa muito óbvia que a filosofia constantemente fala. Você não lidera a si mesmo, como vai liderar os demais? Se você tenta fazer algo que julga nobre, justo e bom, e a inércia não deixa, as paixões não deixam, os instintos não deixam, você não é líder de si próprio. Portanto, como vai liderar os demais? Se você observa um fator, muitas vezes já vi, porque também sou uma trabalhadora e já tive que me submeter a esse tipo de treinamento. Se você para observar o nosso corpo, a nossa cabeça, a nossa mente, lidera o corpo. Como ela lidera? Ela pensa apenas em si própria e desconsidera o bem do resto do corpo? Ela seria louca, porque ela sabe que isso seria um suicídio. Aquilo que ela busca é bom só para ela ou é bom para o corpo como um todo? Sempre bom para o corpo como um todo. Que ainda que ela leia um livro, ela ali está aprendendo mais autocontrole, ela ali está aprendendo a controlar as suas compulsões dietéticas ou instintivas. Isso é bom para o corpo também. Um corpo é muito mais bem tratado quando ele tem uma mente sábia do que quando tem uma mente ignorante. Portanto, a mente, como líder do corpo, ela é uma líder muito perfeita. A filosofia te ensina a aprender da vida. Ela te ensina a ter uma visão simbólica e aprender com tudo. Isso também é um dos elementos fundamentais que a filosofia desenvolve. E aqui eu trouxe para vocês uma frase de Platão, que ele diz o seguinte: aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre. Ou seja, se você pretende liderar alguém, você será como um mestre desse grupo. Fará com que eles aprendam alguma coisa através da tua palavra e através do teu exemplo. Você tem essa capacidade de aprender através da palavra e do exemplo do outro? Ou tem aquela mentalidade hierárquica que está sempre olhando para cima pensando como superá-lo e olhando para baixo com medo de ser superado pelo outro? Você passa a vida inteira concorrendo ou aprendendo? Porque aquele que só concorre e considera a vida como um monte de postos hierárquicos colocados de cima para baixo, que ele está sempre buscando tramóias para subir mais um degrauzinho, esse nunca vai ser um bom líder. Ele não tem espírito de equipe, ele não pensa no corpo, isso é uma mente que vai matar o corpo em 2 tempos. E a filosofia ensina isso? Ensina também. Ela nos orienta para que tenhamos ânimo de aperfeiçoamento, porque estejamos constantemente, encontrando essas debilidades de caráter em nós e lixando, aparando as arestas, procurando crescer. Nós não somos seres perfeitos, estamos muito longe disso, mas o ânimo de aperfeiçoamento é o que garante a retidão do nosso caráter. Cometemos um erro, levantamos, aprendemos com o erro e continuamos tentando. E assim é que se obtém tudo no mundo, através de ritmo, perseverança e constância. O que mais? Dentro de um bom profissional, da carreira de um bom profissional, que coisas são úteis? Ter as 3 autoridades sem menosprezar a autoridade humana. Saber conviver. Vocês sabem o que são as 3 autoridades? Primeira, a autoridade intelectual. Você é líder de um grupo de trabalho, você tem que saber o trabalho. Evidente. Se tem qualquer funcionário que conheça o trabalho melhor do que você, fica meio complicado. Você tem que procurar dominar para poder liderar. Saber o que tem que ser feito, o objetivo que tem que ser alcançado, ou seja, conhecer o processo. Tem a autoridade moral, que é fazer junto. Não é aquele que fica atrás dando ordens, é aquele que está na frente puxando, participando, fazendo junto. E por último, mas não menos importante, a autoridade humana, que é aquela que considera que um trabalho bem feito não significa que no final as coisas estão feitas com qualidade apenas. Um trabalho bem feito é aquele que as coisas estão feitas com qualidade e as pessoas estão bem. Ou seja, no final das contas não podemos esquecer que o grande produto de qualquer atividade nossa é a construção de seres humanos. O ser humano não pode ser tomado apenas como meio. Como Immanuel Kant dizia, é a maior imoralidade que existe é tomar o ser humano como meio. O ser humano é um fim em si. Viemos aqui para construir a nós mesmos e, através do nosso exemplo, construir todos os demais. Com essa autoridade humana que é ensinada pela filosofia, você adquire uma vantagem enorme, tanto na liderança como na convivência em geral. O humanismo sempre agrega valor à convivência. A filosofia ensina isso
o tempo todo. Isso é um dos objetivos mais importantes que colocamos como meta, que é a ideia da fraternidade universal. Mais uma vez, aqui tem uma frase do taoísmo que fala o seguinte: o grande líder é aquele que as pessoas dizem, nós o fizemos. Ou seja, o grande líder é aquele que, quando tudo é feito, todo mundo se sente dono daquele produto. O próprio Lao Tse, no Tao Te Ching, ele diz uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz, dos sábios de antigamente só se pode dizer que eles existiram. Eles são percebidos quando faltam, são tão leves que eles só são percebidos quando faltam. Eles não se impõem sobre os demais para querer destacar apenas o seu nome usando os outros apenas como massa de manobra. Ou seja, o grupo inteiro é vitorioso quando um bom líder é vitorioso. E isso é autoridade humana. E isso é uma excelente forma de convivência. E isso a filosofia ensina o tempo todo. E continuando, o que você precisa para ser um bom profissional? Ter boas ideias, ideias próprias, ser inspirado e ser criativo. Nossa, num momento crítico como esse, as pessoas andam com a lâmpada acesa ao meio-dia, como fazia Diógenes de Sinope, procurando alguém criativo, alguém inovador, alguém que encontre uma saída que não esteja dentro de todas essas coisas que foram queimadas pela crise, alguém que encontre a luz no final do túnel. Isso é extremamente valorizado. A filosofia ajuda nisso? Vamos ver aqui a frase, mais uma vez, do nosso epíteto. Desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade, bondade, etc. Ou seja, o que Epíteto está dizendo aqui? Saia do pensamento de massa, do coletivo. Tenha uma referência para encontrar boas alternativas, os teus princípios. Os teus princípios vão sempre encontrar uma estrada onde todos dizem que não há, porque as pessoas estão regidas muitas vezes pelos seus interesses egoístas. Portanto, tudo aquilo que conduz para um bem coletivo, aquilo que conduz para uma realização coletiva, é uma estrada que ainda esteja diante deles, eles não veem. Se você é guiado por princípios, sempre vai encontrar os melhores caminhos. Se é uma pessoa fadada à criatividade, à verdadeira inovação, que não é simplesmente uma variação sobre o mesmo tema, mas é um caminho que preserva a humanidade de todos aqueles que vão percorrê-lo. Ou seja, a filosofia ajuda a desenvolver ideias próprias, a desenvolver criatividade, a pensar fora da caixa, mais que tudo. Isso é incrível. Às vezes eu olho na sociedade e fico impressionada. As pessoas se debatendo sobre uma questão, fazendo mesas redondas e todas propondo a mesma coisa. Eu digo, uma pessoa que fez primeiro nível em Nova Acrópole já é mais criativo do que esse grupo que está aí. Porque é um pensamento viciado, é um círculo vicioso de ideias e as pessoas ficam presas ali dentro, não conseguem sair. Não houve esse incentivo a procurar, baseado no seu próprio bom senso, baseado na sua própria identidade, que tem que ser reconhecida, na vida interior que se desenvolve, que faz com que a gente perceba quem somos. A partir desses referenciais, encontrar caminhos inusitados, as pessoas não aprendem isso em lugar nenhum. E isso é uma mercadoria, entre aspas, valorizada no mercado, só é. Isso são os CEO das grandes empresas, que tem um pouquinho disso hoje, é rei no mundo. A filosofia ensina isso? Ensina demais. E muito mais do que qualquer curso empresarial atual. Eu tenho convivido com esses cursos, reitero. Olha, eu vou dizer para vocês, são de uma pobreza incrível. Filosofia é um manancial de ensinamentos que seriam extremamente valorizados dentro desse mercado, se eles o conhecessem. O que mais? Ser ordenado e econômico. Também qualquer empresa precisa de uma pessoa que pratique a ordem e que pratique a economia, que é o conceito de eficiência, né? Chegar ao máximo, chegar ao melhor resultado possível para você e a sua equipe com os recursos que se tem. Ou seja, saber utilizar os recursos de tempo, de espaço, de vida, de insumos em geral, da maneira mais moderada e sensata possível. A filosofia ensina isso, que está de novo o nosso amigo Epíteto. Praticar a moderação é necessário. Ter bens adequados às necessidades, como o sapato adequa-se ao pé. Não ficar escravo de caprichos. Ou seja, a filosofia vai ensinar o despojamento, o quanto necessitamos de poucas coisas para viver como seres humanos e que tudo aquilo que nos é dado, tempo, espaço, a nossa vida, a vida do outro, é um dom que tem que ser tremendamente bem administrado.
tremendamente respeitado. Para isso, às vezes, um filósofo com muito pouco faz coisas que ninguém faz. Eu me recordo de uma passagem da vida de Diógenes de Sinope. Vocês já devem ter ouvido falar desse filósofo. Pertence a uma escola anterior ao estoicismo, que é o cinismo. Ele vivia dentro de um barril. E havia um filósofo, entre aspas, da época, que era Arístipo de Cirene, que ele era um cirenaico, como diz o próprio nome. Ele criou a escola cirenaica. E a escola cirenaica prezava muito o conforto e o prazer. E esse Arístipo vivia bajulando um determinado rei de um povo que vivia nas imediações da Grécia. Um dia Arístipo, passando por Atenas, vê Diógenes comendo lentilhas. Comendo com a mão mesmo, porque Diógenes não tinha nada. E lentilhas, para aquele contexto, era o alimento mais banal que vocês possam imaginar. Era como comer pão dormido. Era a coisa mais pobre que poderia haver. E Arístipo fica indignado com aquilo, vira para Diógenes e diz: se você bajulasse um rei, você não precisaria comer lentilhas, Diógenes. Diógenes muito calmamente vira para ele e diz: e se você comesse lentilhas, Arístipo, não precisava bajular nenhum rei. Ou seja, se eu tenho que economizar, economizo no campo da dignidade, no campo da minha honra, e no campo material, lentilha está muito bom. Ou seja, a economia, o despojamento, o saber fazer muito, porque esse homem fez história. Enquanto que Arístipo não fez grande coisa, esse homem é ainda um instrutor moral depois de 2.000 anos, 2.200 anos. Entendam? E o que ele tinha? Uma barrica e lentilhas. Ou seja, constantemente a filosofia é um ensinamento também aí de eficiência, de fazer o seu melhor com os recursos que você tem e de eficácia também, de tentar buscar colocar o seu coração em todas as coisas e gerar nelas a maior qualidade possível. Você aprende isso na filosofia? Aprende demais. Que mais? Ter iniciativa e responsabilidade. Isso é tremendamente valorizado no mercado de trabalho. Uma pessoa confiável e com iniciativa vale ouro no mercado de trabalho. Às vezes dizemos, existe um desemprego terrível. Existe de fato, mas para homens desse tipo sobram vagas. Pessoas que têm responsabilidade, compromisso e iniciativa, para esses sempre sobram vagas. E eles são cada vez mais raros. Filosofia ensina isso? O que vocês acham? Mais uma vez, nosso amigo Epíteto. O mal é subproduto da negligência, da preguiça e da distração em relação às metas da nossa vida. A felicidade nasce do empenho em nosso aprimoramento pessoal. Ou seja, o que Epíteto está dizendo aqui? Comprometa-se com o objetivo da sua vida, que é de ser um homem mais próximo possível do ideal humano, de valores, virtudes e sabedoria. Chegar o mais próximo possível do ápice da pirâmide, que é a plenitude que um ser humano pode ter de valores, virtudes e sabedoria. Viver no tempo real. Tempo real se mede por avanços em direção à ponta dessa pirâmide, ou seja, por crescimentos como ser humano. E comprometer-se com isso faz de você um homem que sabe honrar os seus compromissos e vai honrá-los onde estiver. E vai encontrar saídas e vai ter iniciativa, porque além de estar comprometido, é uma pessoa que está sempre buscando oportunidades de dar um passo em direção àquilo com que se comprometeu. Disse que daí vem a palavra coragem, né, que é de core, coração. Você colocou o seu coração lá no futuro, lá no objetivo da sua vida, no ápice da pirâmide. E o resto do corpo vai estar sempre correndo nessa direção, porque não vai abrir mão de recuperar o seu coração, de reencontrar o seu coração. Portanto, um homem que é comprometido e responsável em relação à sua própria condição humana é um homem que será comprometido e responsável e com iniciativa em qualquer contexto. Mais uma vez, a filosofia aí ajuda tremendamente. Gera um profissional impecável e com muita vivacidade, com capacidade de pensar por si próprio, com muita iniciativa, com muita coragem. E do ponto de vista de um bom estudante, eu estou fazendo um curso difícil, exige muito estudo, a filosofia me atrapalha. Será? O que um bom estudante precisa? Olha, pessoal, alguns de vocês devem saber, eu sou professora de técnicas de estudo,
Dou esse curso há muitos anos e gosto muito e me sinto bastante autorizada a ministrar esse curso, porque eu pratico rigorosamente as coisas que eu ensino. Eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade. Já encontrei ao longo dessas décadas como professora pessoas que param toda a sua vida para estudar para um vestibular ou para estudar para um concurso. Estudam 10 horas por dia. E quando eu vou ver a maneira como elas estudam, eu percebo que um filósofo bem treinado com alguns princípios da filosofia faria tudo isso em 2 horas por dia. E não estou blefando. Conheço bem esse métier. Devo dar aula de técnicas de estudos há uns 20 anos. Portanto, eu não acredito que a filosofia aí atrapalhe. Mas vamos dar uma olhada em item por item? Vamos lá. Um bom estudante precisa de atenção e concentração. O que diz o nosso amigo Epíteto? Procure zelar agora por este momento, esta pessoa, este desafio, esta tarefa. Ou seja, estar corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung, em cada passo da sua vida. O hábito de treinar a concentração o tempo todo. Existe um conto zen que diz que havia um sábio que era muito requintado em tudo que ele fazia. Aproximava-se da perfeição em todas as suas ações. E um dia um discípulo veio perguntar a ele, enquanto ele descascava um fruto, veio lhe perguntar o que ele fazia para ser tão perfeito em tudo que ele fazia. Ou seja, tão próximo da perfeição, porque perfeito ninguém é. E ele estava descascando uma fruta e ele disse, simples, quando eu estou descascando uma fruta, eu estou descascando uma fruta. Minha mente, minhas emoções, minha ação, tudo meu está canalizado na fruta, na faca, na casca que cai e não existe nada fora disso. A filosofia sempre foi um excelente treinamento disso. Para vocês que já estudaram o Bhagavad Gita, vocês sabem que o Bhagavad Gita é trecho de um grande épico indiano que é o Mahabharata. Uma ocasião em que os príncipes Pandavas e Kauravas eram treinados em conjunto, no arco e flecha, o seu instrutor, Drona, pede que eles atirem no olho de um pássaro de madeira que estava no alto de uma árvore. Todos eles vinham, preparavam o arco e ele perguntava, o que você está vendo? E eles respondiam coisas parecidas. Eu vejo o céu, vejo as nuvens, vejo a árvore, as folhas da árvore, o pássaro e o olho. Ele dizia, para, não dispare. Todos vão vindo e fazem a mesma coisa. Até que chega Arjuna. Arjuna mira e ele pergunta, o que você está vendo? O olho. E o que mais? Nada, o olho. Pode disparar. E claro, Arjuna é certeiro. A filosofia te ensina a ter sim um referencial de futuro como referência de direção, mas procurar estar de corpo, mente juntos em cada passo que você dá. Porque só se atinge um ideal quando você faz com que todos os teus passos sejam ideais. Você não chega a um futuro grandioso dando passos medíocres. Ou seja, concentração, atenção, é uma prática constante dentro da filosofia. É uma das disciplinas que mais abordamos e é um dos desenvolvimentos que mais se faz na prática da filosofia. Nisso ela ajuda muito. O que mais? Ânimo de aprendiz, interesse intrínseco. Isso é uma outra coisa que é fantástico. Só quero aprender na hora que eu tenho que fazer uma prova. Vai ser um estudante medíocre. Interesse intrínseco. Eu não estou nem aí para essa matéria. Eu quero é passar. Ou seja, eu abro uma apostila e digo, que chatura, que porcaria, mas esse emprego paga bem. Que chatura, que porcaria, mas esse curso universitário que eu vou fazer é bom. Ou seja, o conhecimento é meio e um meio chato, um estorvo, para você atingir uma finalidade que essa sim é boa. É assim que as pessoas raciocinam. Isso é a metodologia de um estudante medíocre. Um estudante que tem por trás o aporte da filosofia, ele tem interesse pelo conhecimento em si. E o que vem depois? Bom, a gente vê depois. Bom, tem cerca de 200 mil anos que somos homens homo sapiens. Por que somos homo sapiens? Pelo interesse no conhecimento. Ou será que a gente retrocedeu dessa condição? Como pode acontecer de que as pessoas considerem o conhecimento como um estorvo? Você percebe que em tudo o que você faça, em qualquer coisa que surja diante de você como oportunidade de conhecimento, dali existe alguma coisa que pode ser retirada para que você responda melhor à vida. Dali existe alguma coisa útil. Um aprendizado direto, um aprendizado simbólico,
Um filósofo, nós somos educados para isso, em qualquer coisa que lhe corresponda aprender, ele se interessa e sabe que ali a vida está lhe mandando um recado, que se ele não receber, vai responder de maneira pior amanhã aos acontecimentos da vida. Porque a vida é assim, ela manda a lição e só depois manda a prova. Um filósofo ama o conhecimento em si, não importa o que venha depois. Se eu passar no emprego, bem. Agora, se eu não passar para esse emprego, eu aprendi um bocado de coisa, foi muito útil. Para nós, em Nova Acrópole, talvez vocês não saibam muito disso, quando nós saímos para fazer uma filial, todos nós somos voluntários, quando começamos a fazer essa filial, é muito comum que as 2, 3, 10 primeiras palestras não venha nenhum ser humano. Somos ainda desconhecidos naquela região, temos que nós mesmos fazer a propaganda. É muito comum você preparar muito uma palestra e não vir ninguém. Imagina se a gente suportaria isso se fosse tão ligado a resultados. A sensação que me dava, eu fiz várias filiais, era, bom, que pena que eles não vieram compartilhar, mas eu aprendi muito. E é assim que é. Uma pessoa com essa mentalidade é um estudante brilhante. Essa mentalidade do conhecimento intrínseco faz com que você se interesse pelas pegadas do amor, da inteligência e da vontade divina, estejam elas onde estiverem. Tudo você se detém e presta atenção e sai dali com um ensinamento útil para a sua vida. Eu não bebo bebidas alcoólicas, nunca bebi porque não gosto do sabor. Mas uma vez eu vi um programa passando falando sobre como se fabrica o vinho. As boas vinícolas europeias, aquelas que têm excelência, elas pegam uma videira e aparam todos os ramos inferiores e só deixam fruticando lá em cima. Sabe para quê? Para que a seiva faça um esforço para se elevar e lá em cima gere os melhores frutos. Você vai me dizer, para que isso te interessa se você não gosta de vinho? Interessa, porque aí existe um princípio da vida que sacrifica a banalidade, sacrifica coisas inferiores, para que a energia vida gere os frutos mais elevados lá em cima, que são os mais deliciosos, que são os melhores produtos da vida. Será que se eu fizer isso também não serve? Também não dá certo na minha vida? Seja um programa que ensina a fazer vinho na Europa, mesmo para quem não bebe. Se surgiu no teu caminho, tem alguma coisa interessante que pode te ensinar. Ou seja, um estudante que pensa dessa maneira é um estudante brilhante, que com muito menos tempo atinge resultados muito melhores. Ou seja, a filosofia está presente aí também. O que mais? O que você precisa para ser um bom estudante? Capacidade de síntese, ideias próprias. Você não está ali para simplesmente compilar o que os outros disseram. Você está ali para agregar a sua experiência, o seu referencial. E você tem, diante de tudo aquilo que te é dado, de ser capaz de pegar a essência das coisas. Por exemplo, você lê um livro. Você tem que saber me dizer, quando fecha a capa posterior, ou seja, termina a sua leitura, quais são as ideias principais que estão expostas ali. E saber ter um planejamento para poder investigá-las, perceber se elas são verazes e, se são, para integrá-las na sua resposta à vida. Você tem que ser capaz de refletir sobre aquilo que leu, encontrar essas ideias principais e poder agregá-las à sua capacidade de resposta à vida, porque senão você é um acumulador de informações, você não é um aprendiz. Tudo na vida exige síntese, um acontecimento pelo qual passamos, um sofrimento, tem que haver dali uma síntese que nos permite chegar do outro lado melhores, maiores, porque senão é só sofrimento, isso não tem sentido. A vida não é sadismo, a vida está aí para nos ensinar. Sempre podemos sair do outro lado maiores. Ou seja, essa capacidade de síntese, essa capacidade de reflexão que a filosofia ensina, para um estudante é fundamental, é fundamental. Um dia desses eu encontrei uma pessoa que faz a mesma coisa que eu. Uma pessoa me disse, olha, todos os livros que eu leio na minha vida eu faço um fichamento das ideias principais. Eu falei, nossa, isso é bem próprio de filósofos, bem próprio. Se eu preciso dar, depois de amanhã, uma palestra sobre um livro que eu li há 20 anos, eu vou nas minhas fichinhas. Eu tenho as ideias principais todas lá. E quantas vezes eu leio, e leio rápido, porque está bem sintetizado e bem feito, eu integro novamente essas ideias. Eu sou uma boa estudante, isso eu posso dizer para vocês, modéstia à parte, eu me considero uma estudante bastante razoável. Quem me ensinou isso? A filosofia. Com um volume de coisas que faço durante uma semana, eu não vou falar para vocês a quantidade de coisas que tenho que ler por semana, às vezes por dia. Eu me considero uma boa estudante. Quem me deu isso? A filosofia. O que mais? Ritmo, responsabilidade. Mais uma vez, quem vai falar sobre isso? Nosso amigo Epíteto.
examinar detalhadamente novos empreendimentos. Uma vez achados válidos, entregar-se a eles de coração. Ou seja, examina aquilo que você vai fazer antes de se comprometer. Quando se compromete, sem pressa e sem pausa. Ou seja, ritmo é aquilo que sustenta a vida. É o ritmo do teu coração, é o ritmo da tua respiração, é o ritmo peristáltico do teu intestino. A vida se sustenta por ritmos. E a vida de um estudante que é aprendizado contínuo, integrar conhecimento para sair maior do outro lado, também depende de ritmo e responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que vem a mim, eu vou encará-lo com a seriedade suficiente de quem quer de fato aprender, e não só acumular informações. E vou me entregar a isso num ritmo correto, que me permita ler, assimilar, integrar, responder à vida. Não vou fazer grandes pausas, porque grandes pausas no meu coração me mataria. Um bom estudante, entre as coisas que ele coloca na sua mochila para levar para as férias, certamente há um livro. Sabe por quê? Porque ele gosta de aprender. Isso não é uma tortura que nas férias ele deixa trancado em casa. Ele gosta de aprender, ele curte isso. Se aprender é uma tortura, olha, definitivamente você não vai ser um bom estudante. E a filosofia coloca o aprendizado como uma das condições mais prazerosas da vida. Filosofia ajuda também nesse item. Enfim, com essas breves abordagens que a gente fez sobre esses 3 setores, família, trabalho, estudos, a gente pode concluir, eu acho que com bastante propriedade, que a filosofia te dá coisas, não te tira coisas. Ela agrega uma dimensão a tudo que você faça, em qualquer lugar, e não só dentro da aula de filosofia. Ela está presente contigo em todos os lugares onde você vai e qualifica as tuas ações no mundo, sejam elas quais forem, desde a maneira como você cuida das suas plantas até como cuida dos seus papéis no trabalho. Como preserva todas as coisas que você usa, como respeita o meio ambiente, como respeita as pessoas que convivem com você. A filosofia está contigo em todos os lugares, ou então ela não está em lugar nenhum. E quando ela está contigo, ela agrega muito valor à tua vida, seja lá o que for que você faça. Disse que uma ocasião Platão discutia com uma pessoa, essa pessoa colocava para ele as profissões mais bizarras do mundo e ele dizia como a filosofia poderia melhorar o desempenho dela naquela profissão, que carregava pesos no cais do porto, que conduzia animais, qualquer uma, e diz que ele não deixou uma única situação sem resposta. Eu acredito nisso. A filosofia pode agregar valor a tudo, se ela é vivida da maneira correta, que é exatamente o que a gente se propõe a ensinar. Uma filosofia como arte de viver, uma filosofia para a vida. Bom, imaginem essa colocação, essa expressão, vocês vão achar cômica, mas esclarece bem a ideia que eu quero passar. Eu acredito em Deus, mas vou deixá-lo em casa, pois no meu trabalho ele atrapalha. Quem diria uma coisa dessa? É óbvio que você leva a Deus contigo, se você acredita nele, para todos os lugares onde você está, e em todos os lugares ele ilumina a tua ação. Você vai me dizer, bom, mas você está dizendo, está comparando filosofia com Deus, filosofia não é religião. Não, filosofia não é religião. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você ama a Deus, você ama também os seus atributos, ou não? Imagina eu te dizer, eu gosto demais de uma pessoa, gosto de fulana, mas eu não gosto da maneira como ela fala, da maneira como ela anda, do assunto dela, da maneira como ela se veste, da maneira como ela se comporta. Você vai dizer, peraí, você não gosta de fulana, não gosta de nenhum atributo dela. Evidentemente, amar a Deus é amar os seus atributos. E quais são os atributos de Deus? Valores, virtudes e sabedoria, que é exatamente o que a filosofia ensina. Ou seja, levar a Deus calado e imóvel para todos os lugares tem muito pouca validade. Você leva a Deus com todos os seus atributos. E quem te treina nesses atributos? A filosofia. E faz com que você acredite que eles estão em Deus, mas estão também em semente, em possibilidades dentro de você, esperando para serem despertos. Sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito, diz a Bíblia, não é assim? E em todas as tradições do mundo existem frases equivalentes. A filosofia te mostra que essas sementes existem e que podem e devem ser cultivadas. Ah, mas se eu posso viver a filosofia em todos os lugares, posso aprendê-la também em todos os lugares. Não é isso? Não é possível pensar assim? Você está me dizendo que eu posso viver a filosofia em todo lugar, por que eu preciso ir à Nova Acrópole? Tá certo, meu caro. Imagine que você quer ser médico.
Mas não vai para uma faculdade, vai praticar medicina que nem Leonardo da Vinci praticava. Você sabe como é? Naquela época não se colocava os cadáveres em congelador porque eles não existiam. Então ele passava dias às escondidas, o cadáver em putrefação, ele fazendo dissecação daquele cadáver e fazendo desenhos escondido. Muitas vezes ameaçando se intoxicar pelo cheiro que vinha dali. Você vai fazer isso? Não. Você vai aproveitar de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo da história da medicina e vai aprender a partir daí. Ah, eu quero fazer um avião. Você vai aprender a fazer aviões como o Santos Dumont fez? Não, você vai para o ITA. E vai ver tudo que foi desenvolvido de tecnologia, de engenharia aeronáutica até agora. Você não vai perder esse tempo, não vai ameaçar perder a sua vida caindo de cima de uma espelunca, porque até 14 bis é difícil de fazer. Você vai pegar tudo aquilo que foi desenvolvido, vai começar daí. O que mais? Você quer medir a Terra? Vai tentar medir como mediu Empédocles. Deslocando-se de um lugar para outro a pé e contando os passos e colocando 2 mastros e vendo o ângulo da sombra no mesmo horário, no mesmo dia do ano. Vai fazer. Ninguém vai fazer isso. Ninguém mais vai fazer isso. Vai começar daquilo que a humanidade já desenvolveu. Por que quando se trata da vida humana, a gente não quer ouvir ninguém que desenvolveu ao máximo das suas possibilidades a arte de viver? Olha, eu vou te dizer que é mais fácil fazer medicina, medir a terra, ou fazer qualquer outro ofício, começando do zero, do que começar do zero e conhecer a si mesmo, que é exatamente uma frase de Jung, que a gente usa bastante. Carl Jung, fundador da psicologia analítica, que era também muito filósofo, ele tem uma frase que ele diz: é mais fácil começar do zero e desenvolver uma máquina que te leve à lua, do que começar do zero e desenvolver um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. O ser humano, com todos os seus corpos, com todas as suas estruturas, é tremendamente complexo para se começar do zero. Nós temos aí uma estrutura de pessoas que desenvolveram isso e souberam dar uma resposta humana à vida, deixaram um rastro de humanidade. Por que vamos querer começar do zero e aprender a partir das nossas próprias percepções? Ou seja, eu não vou aprender a engenharia aeronáutica no ITA, vou aprender a partir das minhas percepções. Para que preciso do ITA? Isso em outro campo seria absurdo. Por que aqui admitimos isso? Percebemos que se as coisas são absurdas num campo, são em todos os outros. O universo busca uma estabilidade em um mesmo nível, uma única lei. Não servirás a 2 senhores ao mesmo tempo, como já dissemos. Existe uma frase que é muito famosa e já colocaram 1000 autores para ela na internet, mas que pertence realmente a uma carta escrita por Isaac Newton a um amigo chamado Robert Crook, que ele dizia o seguinte: se enxergo tão longe é porque vejo montado nos ombros dos meus antepassados. Isso era Isaac Newton, que, para quem não sabe, tinha toda uma vida filosófica por trás do seu desenvolvimento científico. Era um grande filósofo e sabia muito bem como é que são as coisas. Portanto, se você tem uma escola de filosofia e quer aprender a viver, é como você querer aprender a construir aviões e ter o ITA. Feliz de você, porque não chegaria muito longe sozinho. Imagine nós vivendo a nossa vida banal e chegando às conclusões que chegou Platão. Bom, ele já chegou e te ofereceu isso de graça. E você pode começar a partir de onde ele parou. Você vai dispensar isso? Será que vamos muito longe assim? E por que dispensaríamos? Todo aquele que soube viver gostava de ensinar. Por que dispensaríamos? É insensato. Não iríamos adiante em nada pensando dessa forma. Khalil Gibran, ele costumava usar uma expressão que eu acho linda. Ele dizia que todos nós devemos ser postos de enriquecimento dos dons da vida. Ou seja, todos os dons da vida passam por nós, mas a gente não deixa que eles passem do mesmo jeito que eles chegaram. A gente agrega um pouquinho mais. A minha experiência de vida, aquilo que eu percebi, aquilo que eu fui capaz de intuir, de experimentar, aquilo que me inspirou, eu agrego um pouquinho de valor a isso e passo adiante. Porque nenhum dos dons da vida são meus. Eu sou um mediador. Eles me honram passando pela minha vida. E eu os honro agregando a minha experiência de vida e fazendo-os ainda maiores. E isso é a lógica da vida. Ou seja, receber a jarra e agregar o seu gole antes de passá-la adiante. A filosofia está te permitindo sintetizar o seu gole em todos os setores da sua vida. Ou seja, não viver em vão. Não passar adiante essa jarra com a mesma quantidade ou até diminuída.
Observem, isso não é difícil de perceber. Observe os pensadores célebres do nosso tempo. Eu tenho feito muito isso ultimamente. Você olha o que eles dizem, é um agregado de ideias dos outros, citações dos outros, jargão do politicamente correto e gracinhas bem colocadas. Você procura ali, usando um pouco de lógica, quais são as ideias deles. Dificilmente você vai encontrar. Se me encontrar, me mostre. Se encontrar, me mostre. Porque hoje tem sido muito raro encontrar um pensador com ideias próprias que seja capaz de agregar esse gole que se espera dele na jarra de conhecimentos que a vida lhe ofereceu. A filosofia, a legítima filosofia, te ensina a fazer isso e cumprir com a sua dívida com a natureza. Ela te dá tudo e você agrega a sua parte, a sua nota, aquela palavra que os gregos chamavam de eros logos, a palavra sagrada. Você agrega aquilo que você sintetizou com a tua experiência de vida e deixa a humanidade um pouco mais rica. Contribui para o trabalho da natureza, não vive em vão. Quem enfrenta o pensamento da moda sozinho? Essa é uma outra coisa que é muito interessante lembrarmos, que é um outro aporte da filosofia. O pensamento da moda é um rolo compressor. Isso não é brincadeira, gente. Inclusive porque existe a ideia subliminar de que se você não pensar como todo mundo, você é bobo, você é ignorante e você vai ser desprezado por todo mundo. Agora existe essa cultura do cancelamento, né? Você vai ser cancelado por todo mundo ou por alguém no determinado momento. Seja você por carência, por insegurança, por falta de coragem para viver a sua própria vida, é massacrado pelo rolo compressor do pensamento coletivo. Eu já fiz uma experiência alguns anos atrás de procurar quais eram os pensamentos da moda nos 5 momentos históricos diferentes. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? A moda nunca foi boa conselheira. Os homens que fizeram história, em geral, estavam fora da moda e não dentro dela. Filosofia te ajuda a desenvolver autenticidade. Que a autenticidade é dura demais para algum rolo compressor conseguir aplastar. Autenticidade, ideias próprias, vida própria, ser você mesmo, ter o seu centro, ter a sua essência, permitir que o teu ser, através da tua personalidade, dê o seu recado ao mundo. A filosofia te ajuda a encontrar isso. Ela é uma ferramenta para isso. Ou seja, ela também te protege de ser massacrado pelo rolo compressor do coletivo e não dar o seu recado ao mundo. O Dhammapada budista que vocês estudaram no primeiro nível diz: mais que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? A filosofia te ajuda a encontrá-la. No coletivo, muito difícil. É interessante se nós observarmos, as escolas de filosofia sempre existiram para isso. Ali se juntam várias pessoas que têm o hábito de pensar, de buscar ideias próprias, de iluminar o futuro com princípios, com valores, de buscar a sabedoria. E essas pessoas, embora todas individuais, elas incentivam umas às outras nesse ofício de serem elas mesmas e se harmonizam pela diferença, como as cores de um belo quadro ou as notas de uma bela melodia. Se harmonizam sem cancelar as suas individualidades. E ali uma garante à outra o seu direito de ser assim. Imagine você que eu te dê um cano de bambu e diga, quebra. Você facilmente dobra no joelho e quebra. E se eu amarrar bem amarrado, sem cano de bambu, e te fizer o mesmo pedido, quebra. Será que você faz com tanta facilidade? Eu acho que não. Ou seja, essa combinação de individualidades que a filosofia proporciona nos torna muito mais resistentes aos embates da massificação. Nos protege de sermos massacrados por esse rolo compressor, que dificilmente resistiríamos sozinhos. Existe um conto oriental que eu acho muito bonito, que é o conto da lareira, que diz o seguinte: havia um homem que pertencia a uma escola de filosofia, praticava ali e vinha crescendo muito, mas num determinado momento uma exigência da sua esposa, que queria mais a sua presença em casa, queria mais o seu tempo, e ele foi sendo pressionado para aquilo, cedeu. E resolveu que ele ia ser um pensador sozinho na sua casa. E aí, o seu professor, o seu mestre que lhe conduzia nessa escola, que também há muitas escolas de filosofia no Oriente, embora a filosofia acadêmica não fale muito sobre isso, aquele mestre que o conduzia resolve visitá-lo
E aí o jovem, quando vê que seu mestre estava na porta, diz: Ih, já veio me pedir para voltar para a escola. Seu mestre fala com ele, muito sorridente, e ele convida para que ele entre, e os dois se sentam diante da lareira da pequena casa. E ficam simplesmente olhando para aquela lareira. Havia um braseiro de várias toras de madeira que estavam ali fervendo, vermelhas. E havia uma que ainda havia sido menos destruída pelo fogo, estava maior do que todas e ela irradiava mais fogo. Parecia que ela era, naquele meio daquelas lenhas, a maioral, a que mais tinha fogo. Parecia mesmo que ela poderia se garantir sozinha. Aí o mestre, lentamente, sem falar uma palavra, ele pega um pedaço de madeira, vai perto da lareira e afasta aquele lenho tão poderoso e coloca ele sozinho, longe dos demais, num canto, e senta novamente. Que aquele lenho, que era o maioral e o mais poderoso, no meio de todas as lenhas, sozinho ele rapidamente se esfria e se apaga, enquanto que as outras juntas continuam fervendo. E os dois observando aquilo. E o mestre levanta e vai embora. A sua lição estava dada. Pensem um pouco sobre isso. Esse jovem entendeu. Eu trouxe aqui um desenho muito simples, uma reta inclinada, que é o básico, é a lei fundamental da vida, que diz que a vida é simplesmente uma trajetória que parte de um ponto, que é a ignorância, e chega a outro ponto, que é a sabedoria. Pronto, resumi a vida. A vida é essa. A vida consiste, viemos aqui para isso, em sair da ignorância e dar pelo menos um passo, meio, 2 passos, em direção à sabedoria. E aí você teve tempo real e vida válida, digna de um ser humano. E quem é que está aí no meio do caminho te incentivando para subir? A filosofia. O que é a filosofia? É amor à sabedoria, vocês sabem disso. Philos mais sophos, philos mais Sofia. Sabe o que significa isso? Você pode buscar a sabedoria porque está apanhando, porque está sofrendo, porque não tem jeito, ou pode até não buscá-la, ficar parado. Ou pode buscar a sabedoria porque você a ama, que alguém te ensinou que aquilo é a coisa mais saborosa do mundo, é a coisa que mais tem valor, que mais proporciona felicidade para você e todas as pessoas que te cercam, na tua família, no teu trabalho, na tua comunidade, no mundo. Ou seja, a filosofia desperta o amor à sabedoria. Se você quer saber se ela é necessária, pergunte-se: ir para um lugar porque você é obrigado é a mesma coisa que ir para um lugar porque você o ama tremendamente, está muito motivado para ir para lá? Você poderia dizer que é a mesma coisa? Se a sua resposta é não, você reconhece o valor da filosofia, que é um patrimônio atemporal da humanidade. Enquanto houver um homem que ainda não atingiu a sabedoria, a filosofia será uma ferramenta extremamente útil. Quer tentar sem ela? Tudo bem. Mas saiba que nada vai te dispensar dessa caminhada, da ignorância até a sabedoria. Essa caminhada é o Dharma dos hindus. Essa caminhada é a lei de Maat, de Pitaltep e o seu código. Essa caminhada são os preceitos do céu de Confúcio. Ela não é discutível, ela é determinada. Você não tem como pegar um atalho nem escapar dela. Você terá que enfrentá-la de qualquer forma, porque isso é o caminho necessário de todo ser humano. Agora, se você vai com pessoas que caminham junto com você, amando o seu objetivo e te ensinando a amar, ou vai sozinho, é uma escolha sua. Mas ninguém te dispensa do dever de ser mais humano. A filosofia te oferece fazê-lo por dever e por querer, por dever e por amor, e fazê-lo muito bem acompanhado. É uma escolha tua. Por fim, para terminarmos esse nosso bate-papo, que já vai meio longe, eu trouxe 2 frases para vocês. Uma platônica, que eu definitivamente amo essa frase. Esteve muito tempo colada na porta do meu armário, que era o meu oráculo, de tanto que ela me inspira, que diz o seguinte: a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Repito, a melhor coisa que você pode fazer por aqueles que ama é crescer como seres humanos. Eu preciso ficar mais com eles. Precisa. Mais ou melhor? O teu filho gostaria de um pai presente full time, absolutamente rude e ignorante? Ou um pai que fica menos presente, mas é sábio, sabe compreendê-lo, sabe dar bons conselhos, sabe orientá-lo, sabe incentivá-lo?
É uma questão de qualidade ou é uma questão de quantidade? Que coisa você poderia dar para ele de valor que não viesse da sua própria sabedoria? Um apartamento? Olha que numa crise social a primeira coisa que se perde são apartamentos, são bens. Quem tem dúvida, olhe, por exemplo, o que aconteceu com a classe alta na Guerra da Sérvia, com seus apartamentos maravilhosos. No meio de uma crise, a maior herança que você pode deixar para eles são valores, são virtudes, porque essas protegem em qualquer circunstância. As outras não. As outras são as primeiras que nos abandonam. Ou seja, a filosofia te ajuda a crescer como ser humano para ter o que dar aos demais. A filosofia te ajuda a exercer a sua generosidade, tendo algo de valioso para dar. Porque a boa vontade, sem ter nenhum conteúdo, ela é muito pouco eficaz. Gostaria muito de ajudar, mas não tenho nada. Filosofia dá a você coisas que são de fato bens, são de fato valores e que podem agregar valor à vida das pessoas no mundo real. E por último, um trecho de um poeta grego, que também admiro demais, Píndaro. Ele tem uma frase muito sintética, mas muito inspiradora. Ele diz: "Sê quem és, sabendo." Filosofia te ajuda a ser quem você é. Te aponta o caminho para essa descoberta, e o caminho para a manutenção dessa descoberta, e o caminho para a comunicação dessa descoberta ao mundo, para que outros possam ter em você uma luz no final do túnel. Reflita sobre isso. Aqui fala uma pessoa que tem 31 anos de filosofia. Portanto, eu não falo de teorias, eu falo de vida. Eu espero que isso seja uma boa reflexão para você.